Olá! Agora a gente vai estar conversando um pouco sobre como estar escolhendo, né? O que a gente precisa entender para estar escolhendo uma ferramenta ideal para a gente estar gerenciando os nossos projetos, tá? A gente vai estar falando aqui de uma forma mais abstrata e não muito objetiva com relação a determinadas soluções. A gente vai estar aqui abrindo um pouco a cabeça de vocês com relação a como chegar à conclusão que determinado software é ideal para mim, tá? Então, no caso para vocês, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, é que tipo de projeto que eu gerencio, tá? Então, esse é o primeiro passo. Então, eu gerencio, por exemplo, obras. Legal. Então, no seu dia a dia, você vai estar gerenciando ali recursos, né, que vão estar atrelados basicamente ali, colocando de uma maneira bem simplória ali, a serviços, né, que você indo um pouquinho mais a fundo, seria composições de serviços. Então, eu utilizo os recursos ao longo do tempo e vou controlando as atividades, né? Então eu tenho ali, preciso de uma ferramenta, né, para estar controlando o andamento da minha obra, né? Nesse exemplo ali específico. Tá. Aí a gente tem que ir um pouco mais além, né? A gente tem que entender, por exemplo, a facilidade com que a gente tem para estar entrando com as informações para que os cálculos sejam feitos, né? Porque na realidade, de maneira bem simplória, a gente tem a entrada do dado, a gente tem ali o cálculo e no final você quer o resultado desse cálculo para você poder tomar decisão. Se está atrasado, se não está atrasado, né? Se está certo, se não está e etc. Então tudo isso precisa ser computado. A gente entende que essa parte de cálculo os hardwares que a gente tem hoje em dia, né, software, não é problema. A gente tem um problema com relação ao input, tá? Como que a gente entra com o dado. Eu vou ser bem específico e vou te fazer algumas perguntas. Por exemplo, é fácil você estar com um computador em todas as obras? Você está andando com o computador, por exemplo, e aí você vai abrir ali o computador, né, e você vai fazer a entrada dos dados para que sejam computados, né? É fácil? A grande maioria das obras aí de pequeno porte, vocês não vão ter esse espaço de apoio, né? Vocês não vão ter um container, vocês não vão ter esse tipo de coisa. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, em casas de alto padrão, às vezes nem terreno de apoio tem, né? Então, como que funcionaria isso, né? Então, pensando nessa dificuldade, eu acredito que a pessoa que faz esse tipo de serviço, né, que precisaria que está dentro dessa condição, ela deveria pensar, por exemplo, num sistema que funcionasse no celular ou num tablet, por exemplo. É o primeiro passo, né? Então perceba que a minha linha de raciocínio está em relação ao problema, para aí sim tomar a decisão do que eu vou usar para resolver esse problema, né? E essa linha de raciocínio ela segue para tudo, para tudo. Então vamos a um outro exemplo, né? Eu tenho um escritório de projetos, então eu faço projetos complementares, né? Que é o famoso projetos de engenharia, mas que o pessoal gosta de usar o termo de projetos complementares, né? Então eu faço estrutural, faço hidrossanitário, faço elétrico, né? E o que for necessário, por exemplo, né? Nesse caso, se eu trabalho sozinho, por exemplo, eu não tenho uma dificuldade com relação à comunicação. Por quê? Eu vou comunicar com quem além do meu parceiro ali que me passou o projeto para ser feito? Com ninguém, né? Então, se eu trabalho sozinho, eu não tenho problema com relação à comunicação, né? Agora, se eu trabalho com uma equipe pequena, essa parte da comunicação já começa a ser importante, tá? Por que ela se torna importante? Porque as decisões elas já vão ser tomadas em relação, além do que está acontecendo, com a interação da equipe, né? Então, eu já precisaria ali de
Tipos de comunicações. Que tipo de comunicação? Uma comunicação assíncrona? Vou mandar e-mail, vou receber e-mail? Então, o problema de comunicação assíncrona é que você não tenha a certeza que a pessoa vai ver aquela mensagem que você está mandando naquele exato momento, né? Então, o nome já diz, assíncrona, não tem sincronismo, né? Ah, não, vou começar a trabalhar com ferramentas síncronas. Sim, vou usar, por exemplo, o WhatsApp, né? Que ele tem uma ferramenta de chat ali, né? Que é a mais utilizada. Legal, vou usar. Só que perceba que quando a gente utiliza esse tipo de ferramenta, por exemplo, ela não é utilizada somente para o serviço. E aí eu já começo a ter um outro problema, porque comecei a ter uma discussão sobre o projeto. Eu conversei pessoalmente, eu mandei e-mail, eu falei no WhatsApp, como que foi essa troca de informação? Então perceba que às vezes não o fato de eu ter inúmeras ferramentas é a solução para que esse problema de comunicação se resolva. Então eu preciso entender da minha estrutura organizacional para que eu possa definir, por exemplo, as regras de comunicação. Então, se eu tenho uma empresa, se eu tenho uma equipe grande, isso se torna cada vez mais latente, né? Teve versionamento, não teve versionamento, eu fiquei sabendo, eu não fiquei sabendo. Pensa isso com múltiplas disciplinas, né? Então, a comunicação, ela começa a se tornar algo importante, tá? Então, fazendo um paralelo aqui, perceba que essa comunicação, ou melhor, a ferramenta que a gente está conversando, ela vai muito além de preenchimento de se a atividade ela foi feita ou não, cuidar de cronograma ou não, entende? Eu estou falando que não somente o cronograma vai resolver o gerenciamento de projeto. Então, quando você começa a trabalhar com uma equipe, você já tem que se preocupar com outras coisas, e esse é o fato que eu estou querendo trazer aqui para vocês, tá? Outro fato importante, quantidade de projetos simultâneos. Então, isso faz todo sentido, né? Eu trabalho com somente um projeto de cada vez. Eu trabalho sozinho, eu trabalho com um projeto de cada vez. Tudo bem, não tem problema, né? Você sabe o seu tempo, você sabe como é que você trabalha dentro das suas diretrizes, né? Então, assim, você provavelmente vai ser difícil fazer mensurações futuras, porque se você não tem dado histórico, você não projeta, né? Não consegue colocar projeções, mas a comunicação ali não vai ser nenhum problema, né? E nem o problema ali de ruído em relação a outros projetos, porque você trabalha somente com um projeto simultâneo, né? Ao mesmo tempo, você só tem um projeto. Agora vamos aumentar um pouco a complexidade, tá? Você tem uma equipe, que essa equipe é grande e você trabalha com vários projetos simultâneos. Então, a conversa ali já começa a ser outra, né? A gente já tem uma complexidade maior, são diferentes clientes, diferentes datas, diferentes complexidades de entrega, diferentes escopos, né? Então, a gente falando de escopo, a gente fala bastante sobre o escopo, que é a definição, né? Basicamente é a regra do jogo ali que vai ser jogada até o final do projeto, né? Então, a gente tem diferentes regras, né? Então, você pode ter uma confusão se a mensagem não for clara, certo? Então, isso já se torna um problema maior, certo? Então, os pontos, né? Para concluir, para a gente não se estender muito aqui, os pontos que a gente gostaria de estar passando para vocês é para que vocês se atentassem em funcionalidades que vão além de cronograma, que vão além de atraso ou não, né? Você tem que ter uma visão, principalmente quem é gerente de projeto, uma visão mais holística, né? Então, você tem que entender que a mensagem das atividades, do que é feito, como que deve ser feito, o que aconteceu, alteração, se teve alteração, não teve alteração, mudança de projeto, né? Tudo isso tem que ser muito bem entendido na hora de você escolher uma ferramenta, tá? Então, assim, a gente entende das maiores ferramentas do mercado, a gente entende dos softwares aí que eles estão ali totalmente, muito bem difundidos, né?
que é importante frisar, não são focados na construção civil, né? É muito importante frisar isso, mas são utilizados, né? Mas que não cumprem todos esses aspectos. Então, se você for parar para pensar, esse tipo de software, vamos colocar um dos mais difundidos aí, provavelmente você vai pensar nele aí, né? Ele ajuda na questão de comunicação. Você consegue talvez fazer cálculo, você consegue talvez fazer linha de balanço, várias linhas de balanço, você consegue fazer distribuição de peso, você consegue fazer várias coisas. Mas perceba que ele trabalha muito bem com cronograma, por exemplo, né? Então todo o restante aí não fica muito bem claro, né? Tenho vários clientes, qual cliente que eu estou gastando mais, qual que eu estou gastando menos, qual cliente está me dando mais dor de cabeça, qual que está me... Então também tem essa questão, você trabalha com um cliente, tudo bem, você trabalha sozinho, você trabalha com um cliente só, um projeto de cada vez, a sua vida é uma maravilha, é muito, muito tranquila, né? Você tem um problema para resolver de cada vez. Só que a gente entende que não é essa a realidade dos escritórios, né? A gente entende que a realidade dos escritórios são múltiplos projetos sendo feitos ao mesmo tempo, prazos curtos, escopos não muito bem definidos. Então, é um dinamismo de alteração de escopo, né? Então, todo esse dinamismo ele tem que ser levado em consideração, dinamismo, não apenas dinamismo, complexidade mesmo, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você escolher uma ferramenta que vai te auxiliar no gerenciamento de projetos. E vamos até expandir um pouco, né? Às vezes não só uma ferramenta, às vezes mais do que uma ferramenta, por que não, né? Então, vocês têm que pensar em todos esses pormenores, tá? Então, recapitulando aqui para vocês, tá? Tipo de projeto, estrutura organizacional, tamanho da minha empresa mesmo, né? Como que ela funciona, tenho gerentes, mais gerente do gerente, né? Quantidade de projetos simultâneos, quantidade de clientes trabalhados simultaneamente, tá? Eu acho que se vocês olharem esses 4 pontos, já vai ser suficiente para que a gente entenda bastante da complexidade que é a tomada de decisão da escolha de uma ferramenta de gerenciamento de projetos. O que a gente tinha para falar é isso. Muito obrigado.